Eles odeiam-se com uma intensidade que pode verdadeiramente chocar o observador externo. Essas foram as palavras usadas pelo jornalista britânico Phil Ball no seu livro Morbo, a história do futebol espanhol, para falar sobre como ele enxerga o El Clásico, considerado quase que num consenso geral como a maior rivalidade do futebol mundial. São simplesmente 20 Ligas dos Campeões e 12 Mundiais de Clubes em campo, dentro de uma rivalidade que se entrelaça com uma parte importantíssima da história da Espanha. Um duelo que traz para os campos espanhóis toda a história da Catalunha e da sua ainda atual e constante luta pela independência. Já deixe seu like, compartilha, se inscreva e agora bora pro vídeo. Mais um vídeo aqui no História FC, estamos de volta e agora é pra valer, hein? E aproveitando que a Espanha tá no hype, por que não falar logo deles, né? Pois bem, o que a história tem a nos dizer sobre o maior clássico do futebol? Para entender um pouco sobre o contexto histórico dessa rivalidade, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Para isso, já vai separando o papel e a caneta, que o conteúdo é longo. Bem longo. O que a historiografia tradicional conhece como Reconquista Cristã foi uma série de conflitos ocorridos lá na Península Ibérica, entre os muçulmanos vindos lá do Oriente Médio, que conquistaram 90% da região entre os séculos 8 e 9 d.C., e os cristãos locais, que se juntaram com outros povos mais ao norte para lutar contra a presença islâmica na região. Que? Eu avisei que era longo. Eu não quero entrar muito nas problemáticas envolvendo esse tema, como o próprio nome e a mistificação desse conflito, que foi meramente político, onde a religião foi usada como uma cortina. Porque esse não é o foco do vídeo. O que a gente tem que ter em mente no momento é que foi durante essas guerras que surgiram as principais nações da Península Ibérica: Portugal, Galiza, Valência, Aragão e as mais importantes para esse vídeo, Catalunha, Castela e Leão. Essas duas últimas em especial foram as principais potências que uniram todas as nações que hoje formam a Espanha, composta atualmente por 17 comunidades autônomas, entre elas a Catalunha. Essa união se deu daquela forma que vocês conhecem muito bem. Pega um monarca daqui, casa com uma rainha daqui, pronto, tá unido. A coroa de Castela se tornou a maior potência entre elas, sendo ela inclusive a origem do idioma castelhano, e virou basicamente a terra-mãe do Império Espanhol. Eu tô sem gravar há 3 meses e bem quando eu volto, os caras começam uma obra aqui do lado de casa. Enfim, a história da Catalunha pode se resumir pelo seguinte: os catalães não se identificam com a coroa dominante e desejam mais autonomia e possível independência. A coroa dominante muda de tempos em tempos, e sendo ela ou mais liberal ou mais conservadora, dá ou mais autonomia para a região ou aumenta a opressão sobre ela. O Estado da Catalunha nasce durante a saída dos muçulmanos da região e se une à coroa de Aragão através de um casamento. E depois se une a Castela e Leão da mesma forma, vivendo todo esse período da Espanha imperial com um sentimento muito forte de não pertencimento e desejo de autonomia. Passa-se um tempo e lá no final do século XIX foi proclamada a Primeira República Espanhola, período em que finalmente a tão sonhada autonomia chega para a Catalunha. E não é a mesma coisa que independência, tá? Vamos manter isso em mente. A Catalunha é uma região autônoma e não um país por si só. Ou seja, ela faz parte da Espanha, mas de certa forma manda no próprio nariz. Em 1919, através de um projeto de lei, a Catalunha tentou oficializar de fato a sua independência. Projeto esse que, mesmo tendo um certo resultado momentâneo, acabou não indo muito pra frente, visto que poucos anos depois ocorreu um golpe de Estado na Espanha que instaurou uma ditadura. Mas em 1931, volta a República Espanhola e pra Catalunha volta a autonomia, que durou menos de 5 anos, porque em 36 rolou a Guerra Civil e chegou o Francisco Franco no poder. De novo, não! E ele instaurou novamente uma ditadura que rolou até a metade dos anos 70. Quando por fim foi instaurada novamente a monarquia no país, agora sob o modelo parlamentarista. A ditadura franquista foi um momento bem especial nessa história, porque se trata de um momento em que os catalães tiveram seus direitos institucionalmente, planejadamente proibidos. Que palavra incrível, hein? Planejadamente. Em resumo, o Franco buscava um sentimento mútuo de hispanicidade em todos os territórios do país, que é algo típico dos movimentos fascistas do século XX. Esses projetos muito fortes de nacionalização. Não só a autonomia foi impedida, como também qualquer manifestação contrária ao sentimento de nacionalismo espanhol foi proibido. Grupos que lutavam pela independência da Catalunha eram perseguidos, a língua catalã foi proibida em instituições estatais e eventos públicos, líderes locais foram presos, torturados, executados. O que se espera de uma ditadura, né? O governo do Franco durou até a morte dele em 75, e desde então existe novamente um processo de redemocratização e de retomada dos direitos e autonomia da região, iniciado a partir do que a gente pode chamar de Estatuto de Autonomia, um projeto muito semelhante àquele que ocorreu lá em 1919. Esse estatuto específico foi instaurado em 79. Por fim, lá em 2006, os cidadãos da Catalunha tentaram oficializar um novo estatuto, mas que acabou não indo pra frente porque o parlamento espanhol considerou inconstitucional. Ou seja, no momento da gravação desse vídeo, o que tá em vigor na Catalunha é o Estatuto de 79. Acho que dá pra resumir facilmente, né? A Catalunha durante toda a sua história lutou não só por independência, lutou nem que fosse por autonomia. E é nesse contexto, compreendendo a história da região, que a gente sai da história e entra no futebol.
Gente, dá uma olhada no escudo do Barcelona. São nítidas as manifestações diretas da identificação com a Catalunha, com essas duas bandeiras sendo uma releitura do brasão de armas de Barcelona, além do próprio nome do clube, com a sigla FCB de Futebol Clube Barcelona, sendo escrita em catalão. Aqui a gente tá falando do time que mais luta diretamente nessa questão da independência da região. Quantas vezes já não se viu grandes nomes do time falando o famoso slogan Visca Barça e Visca Catalunha, enquanto na capital o sentimento é o completo oposto. Eu tô falando aqui do exemplo de maior sucesso disparado entre os chamados clubes reais da Espanha. Spoiler do próximo vídeo, hein? O Real nasceu com o nome de Madrid Clube de Futebol e logo recebeu o título de Clube Real, se tornando Real Madrid Clube de Futebol. Ou seja, se tornou um time da realeza, identificado com a coroa, como é o caso de Real Betis, Real Sociedad, Real Valladolid, clubes considerados próximos à coroa espanhola. O sucesso do time de Madrid foi tanto comparado aos outros que hoje ele é popularmente conhecido justamente por esse apelido. E o primeiro desentendimento entre eles já surgiu a partir disso. Enquanto um representa a elite política da capital, sendo uma forte representação desse nacionalismo unitário espanhol, o outro representa um povo que fica dentro desse país, que não se identifica e busca se tornar uma nação por si só. E essa diferenciação, né, esse ódio entre os dois times é tamanho que eles se odeiam mais do que eles odeiam seus rivais locais, o Atlético de Madrid e o Espanhol. Para eles são só derbys locais, rivalidade mesma entre os dois. E lembra que eu falei do Francisco Franco? Pois é, a situação no governo dele só piora. Eu tô falando aqui do período recente de maior opressão contra o povo catalão. Enquanto o Real Madrid, que é um símbolo do orgulho nacional espanhol, foi abraçado pela ditadura, coincidentemente no período de maior sucesso internacional do time. Esse tema é fortemente debatido, mas tudo indica que não, a consolidação do Real enquanto uma potência no futebol não tem a ver com o Francisco Franco atuando diretamente dentro do time. Sobre o Real, é que esse sucesso genuinamente se deu muito mais pela competência do histórico presidente Santiago Bernabéu. É verdade que o cara era próximo do governo? Era. É verdade que o Di Stéfano, que estava pronto para assinar com o Barça, foi magicamente pro Real, que estava em decadência na época? Era também, mas isso não comprova nada. Aliás, esse negócio de um jogador e de um time pro outro assim do nada é uma coisa que ia acontecer de novo mais pra frente. Logo mais eu falo sobre. Enfim, tudo indica inclusive que o time do governo na verdade era o Atlético e não o Real. Mas isso é assunto para outro vídeo. Quanto ao Barça, vamos lá. Desde que ele foi fundado, o time se tornou um símbolo de orgulho para a região catalã, justamente de um grupo perseguido sistematicamente pelo governo espanhol. Para vocês terem ideia das poucas e boas que o Barça passou nesse período, o bagulho já começou com a prisão e execução completamente arbitrária de Josep Sunyol, que era o presidente do Barça na época. E o governo franquista alegou que isso aconteceu porque o Cartola fazia parte da esquerda catalã. Outra coisa, dando uma olhadinha aí na evolução do escudo do Barça, a gente pode notar uma pequena mudança em um detalhe específico. Nas primeiras versões do escudo já nesse formato, a sigla escrita é FCB, ou seja, Futebol Clube Barcelona. Enquanto que essas versões em especial, concentradas justamente no período da ditadura do Franco, apresentam as letras CFB, ou seja, Clube de Futebol Barcelona. Por mais que sejam praticamente as mesmas palavras, ocorreu uma mudança. Mudança essa que é uma representação simbólica da opressão que os catalães sofreram nesse período. O que rolou é que, devido à proibição da linguagem catalã em documentos oficiais na época, o Barça teve que mudar de nome, que estava escrito em catalão, para um nome em espanhol. Durante esse período também a torcida do time não podia falar qualquer palavra em catalão, pelo menos fora do Camp Nou. Dentro do estádio podia? Podia. Agora fora? Em resumo, o time se tornou símbolo de uma identidade historicamente perseguida, enquanto o Real se tornou símbolo de quem perseguia. Agora falando um pouco dos principais episódios aí dessa rivalidade. A primeira partida entre os times ocorreu em 1902, em uma competição chamada Copa de la Coronación, que seria um prólogo ali da Copa do Rei, em que o Barça venceu por 3-1. Já era consenso ali que os dois times não se gostavam, mas a treta mesmo, o ódio, o bagulho virou pessoal a partir de 53, quando rolou aquele episódio que eu já falei aqui, envolvendo o atacante Alfredo Di Stéfano, que já estava pronto para fechar com o Barcelona, até que de repente ele assinou com o Real Madrid. O Real estava num período ali de certa decadência, não estava indo tão bem das pernas, e foi justamente nesse momento, com a chegada do Di Stéfano, que o Real viveu seu primeiro grande auge no futebol, conquistando aquela histórica sequência de 5 Champions seguidas. 15 anos depois dessa primeira treta, em 68, ocorreu uma partida que até então era completamente normal. Um clássico que aconteceu na final da Copa da Espanha daquele ano, onde o Barça venceu por 1-0 lá no Santiago Bernabéu. Nesse jogo teve muita reclamação por parte da torcida do Real, a respeito de um pênalti que não foi marcado a favor deles, o que causou um baita tumulto em que diversos torcedores merengues jogaram garrafas no gramado. Episódio esse que foi responsável pela proibição da venda de garrafas nos estádios espanhóis. E pouco mais de 30 anos depois foi a vez dos culés jogarem objetos em campo. Mas o motivo eu vou contar logo mais. Percebeu a forma que eu chamei os torcedores dos dois times? Merengues e culés. O que isso significa?
Primeiramente, quem manja de culinária já entendeu o apelido do Real. Merengue é o nome de um doce muito usado em coberturas de bolo, de biscoito, etc., que é feito à base de açúcar e clara de ovo, que tem um aspecto branquinho. E o apelido foi atribuído ao Real pelo jornalista Matias Canetti, por conta, obviamente, do uniforme branco da equipe. Já o do Barça tem uma história que é até bem engraçada. Isso remete lá ao início do século XX, em que o Barça jogava em um outro estádio muito menor do que o atual Camp Nou. E por conta disso, o estádio ficava sempre lotado, o que obrigava muitos torcedores a assistirem os jogos sentados nos muros do estádio. E aí o nome culé pegou porque a galera que andava nos arredores ali do estádio olhava pra cima e via os culés dos torcedores pra fora dos muros. Pois é. Enfim, deixando a baixaria de lado, bora voltar pro que eu tava falando antes. Em 2000, o Real fechou o contrato com um atacante português chamado Luís Figo. O problema dessa contratação é que o Figo tava há 5 anos jogando, sabe onde? No Barcelona. E ele saiu direto do Barça pro maior rival. Não é de se imaginar menos do que o clima de um filme de terror quando ele jogou o primeiro clássico no Camp Nou. O cara foi recebido debaixo de vaias, de gritos de Judas, traidor, maldito. E só pra variar, os torcedores do Barça retribuíram o carinho dos merengues lá de 68 e começaram a atirar objetos em campo. Entre eles, simplesmente uma cabeça de porco. Pois é. E por fim, o El Clássico sempre foi um palco de inúmeras lendas. Já foram vistos nomes como o próprio Di Stéfano e o Luís Figo, Rivaldo, Fenômeno, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Ibrahimovic, Roberto Carlos. Mas o que o mundo presenciou entre 2009 e 2018, protagonizado por duas pessoas, ou melhor, por um robô e um ET, foi coisa de louco. Simplesmente Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, as duas maiores lendas do futebol no século XXI, protagonistas de uma história magnífica que durante 9 anos foi o maior embate do esporte e que elevou o patamar do El Clássico de uma forma inigualável e que ninguém imaginaria que fosse acontecer até acontecer. Antes desses dois, o Barça e o Real somavam 10 títulos de Champions. O Barça, por exemplo, tinha só uma. E quando os dois saíram de seus times, esse número já era quase o dobro. É muito triste saber que a gente nunca vai presenciar algo desse tipo de novo, mas ao mesmo tempo é gratificante saber que a gente pôde assistir. Foi uma guerra ao vivo entre duas lendas. E no fim das contas, esse clássico que antes era conhecido por ser o lugar de uma crise política envolvendo a opressão de todo um povo, se tornou o palco do maior show que esse esporte viu nos últimos 20 anos. E que vai levar muito tempo até acontecer algo parecido. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve, deixa aí nos comentários alguma sugestão de vídeo que eu possa trazer e compartilha, por favor, para ajudar esse canal a crescer. Um forte abraço e valeu!